Vamos lá. Mateus capítulo 10. Eu quero ler do verso 34 até o 39, diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Amém. Papai, peço a tua bênção, Senhor, sobre a tua palavra. Que a tua graça venha sobre nós nessa noite. Espírito Santo, seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador, seja o nosso ajudador. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto interessante da palavra do Senhor em Mateus, porque no capítulo 10 de Mateus, Jesus ele comissiona aos seus 12. E quando ele chama os seus 12, ele começa a enviá-los e dizer: ide, preguem o evangelho, de graça recebeste, de graça dai, entrem nas cidades, preguem o evangelho, encontrem a casa de paz, se vos receberem ali, fiquem, liberem a paz, se porventura não vos receberem, batam o pó dos pés e sigam. E ele começa a falar sobre essa mensagem, e no final ele dá a demanda de quem vai estar recebendo essa mensagem. E ele diz o que ele requer daquele que vai estar hospedando essa mensagem, não somente dos 12 que vão estar levando essa mensagem, mas daqueles que vão estar recebendo essa mensagem. E ela é uma demanda muito difícil, ela é uma demanda muito radical. Quando Jesus ele anuncia os 12 e os envia a levar uma mensagem, ele diz: bom, a mensagem que vocês vão levar, ela é uma mensagem dura, ela é uma mensagem radical, ela vai demandar esforços e vai demandar resposta dessas pessoas que vierem a dizer sim, sim ao Senhor Jesus. Às vezes eu penso que se de fato nós, e principalmente nós, Igreja Evangélica Brasileira, compreendêssemos o quão profunda é essa demanda, talvez as nossas igrejas não seriam tão cheias. E não que Jesus não estivesse preocupado, e às vezes quando a gente ouve os discursos de Jesus, e quando ele falava, e às vezes ele falava duro a ponto das multidões o abandonarem, e ele olhava para os seus discípulos e perguntava aos seus discípulos: e vocês vão embora também ou vão ficar por aí? Quando Jesus ele lança a mensagem, às vezes ele falava duro com os seus discípulos. Voltei só um pouquinho. Ele falava duro com os seus discípulos, e as pessoas iam embora, e ele olhava para os 12 e perguntava aos 12: e vocês vão embora também ou vão ficar por aí? E às vezes passa a impressão de que Jesus não estava preocupado em encher a igreja, ele não estava preocupado em encher as pessoas no templo, ele não estava muito preocupado disso, e de fato ele não estava. E não significa que ele não amasse as pessoas, não significa que ele não se preocupasse com as pessoas, não significa que ele não desejasse que todos fossem salvos e chegassem ao pleno conhecimento da verdade, como diz a palavra. Não significa isso. O que significa, quando ele falava às vezes duro e expressava essa demanda radical, é porque ele estava realmente preocupado em encontrar verdadeiros discípulos. Ele realmente estava preocupado em encontrar aqueles que entenderam a mensagem. Porque, como eu falei com vocês há 2 semanas atrás, quando ele critica os fariseus, e ele fala duro com os fariseus, e a crítica dele era o seguinte: vocês fazem prosélitos, fazem proselitismo, convertem gentios ao judaísmo, e fazem desses prosélitos, fazem desses novos judeus, o estado deles se tornar 2 vezes pior, porque antes eles estavam perdidos, agora eles acham que estão vivendo a verdade, vivendo a religião que vocês professam, mas na verdade eles estão perdidos, achando que estão fazendo a verdade. E Jesus se preocupava com isso. Jesus tinha a preocupação de que as pessoas que o estivessem ouvindo de fato entendessem a sua mensagem, de que entendessem o que é esse encontro radical com Cristo, o que significa seguir a Jesus. E eu, como pastor, eu me preocupo,
porque o Senhor tem me entregue um rebanho, e, querendo ou não, é de responsabilidade minha conduzir um rebanho, como pastor da igreja, levar uma mensagem. Eu me preocupo não só com a mensagem que eu prego, mas com a mensagem que está sendo entendida por aqueles que ouvem a minha pregação. Eu me preocupo com isso. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre vocês, sobre essa demanda radical de Jesus, sobre isso que Jesus pede, e ele chega muito duro, falando com os seus discípulos, e ele diz, já no final do capítulo, quando ele está encerrando essa ida, esse envio missiológico, esse envio missionário dos seus 12, dizendo, preguem o evangelho, e aqueles que se converterem, diga a eles que eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Ele diz, primeira demanda que Cristo deixa claro, que aqueles que vão seguir a Jesus, eles vão experimentar algo chamado sofrimento. Nós vamos passar pelo sofrimento. Hoje nós vivemos uma sociedade que evita ao máximo o sofrer. Eu preciso fazer de tudo para não passar pelo sofrimento. E ninguém gosta de sofrer. O sofrimento não é bom, mas como diz Hebreus em relação a Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Através do sofrimento, através de nós padecermos determinadas situações, nós evoluímos, nós amadurecemos, nós crescemos. O sofrimento faz parte da vida, ele é inerente à vida, tanto que quando Paulo escreve sobre o poema do amor em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor tudo sofre. O que ama, sofre. Ele vai sofrer por amor, o sofrimento faz parte, inclusive, do amor daquele que ama. Mas é interessante que Jesus, ele diz assim, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que Jesus não está querendo dizer aqui é que ele não é que ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não vim trazer paz nenhuma, porque seria estranho aquele que é chamado príncipe da paz, dizendo, eu não vim trazer paz. Ele próprio é chamado príncipe da paz, e ele diz, a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não entrego a minha paz do jeito que o mundo entrega, eu dou a vocês uma paz diferente. Quando Jesus diz, não pense que eu vim trazer paz à terra, não é que ele está dizendo, eu não vim trazer paz qualquer, ele trouxe um tipo de paz, ele trouxe reconciliação entre o homem e Deus, ele trouxe a paz entre nós e Deus, que antes andávamos de costas para Deus, de repente nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus, como diz a palavra de Deus. Nós recebemos essa paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. O que Jesus aqui está querendo dizer é que ele não veio resolver como os judeus esperavam, ele sendo o Messias, ele sendo o Filho de Deus, ele sendo aquele a qual os judeus esperavam, que viria lá, que Moisés profetizou lá em Gênesis, que Isaías fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros. O que ele estava querendo dizer é que nesse momento, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus que veio à terra, na sua primeira vinda, nesse momento ele não estaria trazendo paz entre os reinos, ele não estaria estabelecendo a paz mundial, não na sua primeira vinda. Essa expectativa que os judeus tinham dele, ele disse, não, essa paz eu não estou trazendo, pelo contrário, eu estou trazendo a espada. E essa também é um texto que nós precisamos compreender. Quando Jesus diz, eu vim trazer espada, ele não está querendo dizer que ele está fundando uma religião baseada na violência, como nós vemos algumas religiões por aí, aonde você toma da violência e você usa da violência para estabelecer o seu domínio. Jesus não estava querendo dizer que nós devemos de pegar em espadas para lutar pela nossa fé, ou que nós devemos de usar espadas para converter outros, usar da força, da violência para converter outros para a fé cristã. O que ele estava querendo dizer é que a fé cristã, o fato de você se posicionar por Cristo, ele vai trazer divisão, ele vai causar uma divisão. O simples fato de Jesus se autodenominar Filho de Deus, de ele dizer, eu sou o Messias, de ele dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e como a palavra diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus, o homem. O fato de Cristo ser o Cristo,
de Jesus de Nazaré ser o Cristo, o Messias, isto causa no mundo um impacto. Uma vez que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fora dele não existe nenhum caminho, nenhuma verdade, nenhuma vida. O fato dele se denominar dessa forma e dizer que ele, Jesus, é o caminho, faz com que todos os demais sejam errados. O fato de Jesus assumir para ele a responsabilidade e o discurso de ele ser o Cristo, faz com que todo o resto se revolte contra ele, como os judeus assim se revoltaram. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio estabelecer uma religião. Algumas pessoas, eu já falei aqui um tempo atrás, quando se fala de diálogo interreligioso, da conversa entre as religiões, e isso é diferente de ecumenismo, alguns dizem, temos que cuidar com o problema do ecumenismo, quando o pessoal começa a se encontrar, é ecumenismo. Na verdade, isso é outra coisa. Ecumenismo é quando nós comungamos de uma mesma fé, sentamos para estar juntos. Então eu posso ser ecumênico com uma igreja batista, eu posso ser ecumênico com uma quadrangular, eu posso ser ecumênico com uma Assembleia de Deus, eu posso ser ecumênico com uma luterana, eu posso até ser ecumênico com uma católica, se eu entendo ela dentro dessa perspectiva de uma religião cristã. Eu não posso ser ecumênico com outras religiões que não professam Cristo como a essência da sua fé. E isso então chama-se diálogo interreligioso. Pois bem, nesse processo de eu conversar com outras religiões, nesse processo de nós sentarmos para conversar, e hoje estamos vivendo esse momento do chamado politicamente correto, aonde nós sentamos e tudo está bom, tudo está legal, e aí algumas pessoas dizem, e teólogos falam disso, e as outras religiões também afirmam de que o problema do cristianismo para o diálogo interreligioso é Cristo. Porque se Cristo é a verdade, nós o que temos não é. Portanto, para mim sentar e conversar contigo, ou você tira Cristo, para que eu possa então conversar contigo, do contrário eu não tenho condições de sentar para conversar com você. E aí então alguns teólogos hoje têm feito esse caminho, têm tirado Cristo, para que possa se sentar e conversar, para que possamos comungar. Só que na verdade, a única forma de nós podermos comungar com qualquer pessoa, a única forma de nós termos condições de ter paz com todos os homens, é justamente através de Cristo. Eu preciso de Cristo para que eu possa me comungar com o outro. Eu só vou conseguir sentar com o outro, que é totalmente diferente de mim, se eu olhar para ele através da cruz de Cristo. Eu só vou conseguir ter comunhão com o outro se eu conseguir olhar para ele através do amor e do sacrifício de Jesus naquela cruz. Do contrário, nós vamos nos galfinhar até o final. Cristo, ele estabelece e diz, eu sou o caminho. E por isso muitas pessoas, elas vão ter ódio de vocês, e vão perseguir vocês, e vão odiar vocês. E por que vão odiar e perseguir vocês? Porque perseguiram a mim e odiaram a mim. Por isso odiarão a vocês. Por isso que ele diz, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Porque o fato de você professar a Cristo, não necessariamente professar uma religião, ou até mesmo a fé cristã, eu sou cristão, não, de você reconhecer a Cristo, ele sim é o Messias, ele sim é o Cristo, ele é um ungido, aquele que viria de vir, eu o reconheço como a segunda pessoa da Trindade, aqui na terra, que morreu por mim, pela minha redenção. O fato de você confessar isso gera em algumas pessoas certa revolta, certa indignação. Isso desperta em muitos o ódio daqueles que não acreditam. E isso às vezes é tão profundo que rompe laços próximos de amor, laços fraternos, de pais, de mães, de relacionamento de uns para com os outros. Pai com filhos, ou filho, mãe com a filha, sogra com a nora, esse é mais fácil de romper, mas outros laços que são realmente muito, depende, tem sogra e nora que é bem tranquilo, né? Sogra é bem de boa, né? As sogras aqui já olharam para as noras aqui, né? Que estão aqui, já deram assim,
brincadeira. Porque às vezes acontece disso, aonde por causa da fé se rompem laços. E me entenda, esses laços não devem ser rompidos por nós que professamos a fé em Cristo. Porque muitas vezes nós vemos familiares se distanciando da sua família porque se tornaram cristãos. E diz, eu não vou mais estar numa reunião de família, eu não vou mais estar em tal lugar, eu não vou mais me reunir com o pessoal porque eles não professam mais da mesma fé. Não é disso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus quis dizer. Pelo contrário, nós que conhecemos a Jesus e entendemos que Ele é a condição de eu estabelecer comunhão, é lá que eu tenho que estar. É lá que eu tenho que brilhar, é lá que eu tenho que ser luz, é com Cristo lá no meio, aonde Jesus sempre estava com pecadores, é lá que eu preciso brilhar a minha luz. A questão que Jesus está falando aqui, de que vai estar trazendo separação entre pais e filhos, entre mães e filhas, em sogras e noras, o que Jesus está querendo dizer é que às vezes o ódio que essas pessoas têm por Cristo é maior que o amor que elas têm pelos seus filhos. O ódio que elas sentem por aqueles que professam a fé cristã é maior que o amor que eles têm por aquelas pessoas. Portanto, quando Jesus diz que Ele veio trazer a espada, o que Ele está querendo dizer basicamente não é a espada que os seguidores de Jesus vão ferir os outros. Na verdade, o que Ele está dizendo é que essa espada é pela qual os seguidores de Jesus serão feridos. É quando os outros vão se levantar contra nós por causa da fé pela qual nós pregamos. E nós vamos chorar e nos doer porque nós amamos a Cristo. E talvez aqueles que nós amamos não entendam a nossa fé, não entendam a posição que nós tomamos. E o caminho nosso em relação a eles tem que ser sempre aberto, mas não necessariamente vai ser deles para conosco. Mas de novo, aquilo que nós pudermos fazer, nós precisamos fazer, porque nós nos encontramos com Jesus. E aí entra a segunda coisa que Jesus fala, que é ainda mais radical. Se você achou que a primeira foi pesada, a segunda ele diz, no verso 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus aqui está dizendo, Ele está chamando para si, Ele está conclamando que os seus seguidores o amem mais do que qualquer outra coisa. Ele está dizendo, se você for meu seguidor, eu quero que você saiba que você vai me amar acima de tudo, acima dos relacionamentos que você tem aqui na terra. Eu digo para você de coração aberto, meu querido, os meus maiores bens que eu tenho nessa vida são a minha família. É a minha esposa e os meus filhos. E depois os meus familiares, meus pais, meu irmão, enfim, cunhado que tem, né? A gente tem que amar, né? E, enfim, brincadeira, mas são os nossos familiares. Mas Jesus aqui, e eu os amo, sempre nós em casa temos esse costume de dizer, e falamos isso de sinceridade, te amo, eu te amo, eu te amo, e nos abraçamos, e eu te amo, porque nos amamos. Mas se eu não puder amar a Jesus mais do que tudo isso, se eu não conseguir colocar Cristo acima de tudo isso, Jesus está dizendo que eu não estou conseguindo de fato responder a essa demanda que Ele está pedindo. Significa que eu não vou amar meus familiares? Não, cara, eu não consigo deixar de amá-los. O que eu preciso entender é que esses laços, por mais próximos que são, por mais fortes que são, eles vão estar limitados a essa vida, e existe uma vida eterna. E que esse laço com Cristo, ele perdurará para sempre. Por isso Jesus, ele está nos chamando a amá-lo acima de qualquer coisa, de colocá-lo acima de qualquer coisa. Quando ele diz, quem ama pai mais do que a mim, ele não está querendo dizer o seguinte, que você deve de abandonar a família, como já aconteceu, e nós vivemos, se eu não me engano foi 2007,
quando surgiu aqui no estado uma seita chamada O Caminho, onde uma das mensagens que ela pregava era: se você não aborrecer pai e mãe, você não pode ser meu discípulo, em cima de um texto de Lucas 19, que repete um pouquinho do texto de Mateus. E então ele chamava os jovens para abandonarem as suas casas e viverem nas ruas para pregar o Evangelho e sofrer por causa do Evangelho. E se você estivesse nas ruas, morando nas ruas, vivendo nas ruas para pregar o Evangelho, você de fato estava vivendo o Evangelho. E nós tivemos sérios problemas com isso. A última vez que eles se reuniram foi num evento nosso, que nós estávamos organizando, e começaram a chamar jovens, e os jovens começaram a abandonar, apaixonados por Jesus, apaixonados por uma causa, mas abandonavam as suas casas. Enfim, a história é longa, não vou contar toda ela, mas chegou da Polícia Federal, porque deu sequestro de menor, e deu presídio central, deu tudo o que você imagina, e eu lá tentando ajudar e de alguma forma alcançar o coração desses jovens. Não passa assim, não funciona assim, porque a geração, eu lembro que na época nós fizemos um manifesto, e publicamos esse manifesto, buscando trazer os jovens de volta à essência, porque toda a mensagem que nós falamos de fazedores, ela caminha em cima de 3 pilares, e um deles, de Lucas 1,17, e um deles é que esta geração que de fato leva essa mensagem, essa geração apaixonada, ela carrega uma característica: ela converterá o coração dos pais aos filhos. Ao invés de nós nos rebelarmos com os nossos pais, nós faremos esse caminho de volta para dentro de casa de reconexão. Tanto que o Velho Testamento se encerra: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, ele de fato traz essa conexão. Não é abandonar todas as coisas. Jesus traz uma conexão entre pais e filhos. Ele restaura essa conexão de família. O que ele está querendo dizer aqui é que o amor por Cristo, por mais forte que sejam os laços familiares, e precisam ser, o meu amor por Cristo ainda precisa ser maior. Eu ainda preciso conseguir ir além. Eu ainda preciso transpor esse amor pelo que eu tenho por Cristo. Quando nós vemos essa situação, nós vemos pessoas que às vezes optam em favor dos seus familiares, contra o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Quantas vezes nós vemos pais, por exemplo, que os filhos fazem caca, e para proteger os filhos, eles fazem de tudo para que o filho não venha sofrer uma punição ou alguma coisa. E o que Jesus está querendo dizer é: filho, eu te amo, e eu vou contigo até o fim, mas eu preciso dizer, você errou. E por mais que eu te ame, eu preciso dizer, você errou. Pai, mãe, você que fez tal coisa, marido, esposa, eu te amo, e se precisar ir para a cadeia contigo, eu vou. Mas eu preciso lhe dizer, você errou nessa parte. A verdade do Evangelho é essa: eu te amo pra caramba, mas eu amo mais a Cristo. E Cristo diz que esse caminho é um caminho ruim pelo qual você está vivendo. E eu preciso te dizer, não está legal. Te amo pra caramba, mas preciso lhe confrontar e lhe dizer, não é um bom caminho, não é uma boa jornada. Terceira demanda que Jesus traz aos seus discípulos é a partir do verso 38, e ele diz: e quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E se você estava impressionado com a segunda demanda, essa aqui piorou, não é? Na primeira ele diz, a gente vai dar uma sofridinha. Na segunda ele diz, você tem que me amar acima de todas as coisas. E na terceira ele diz, você vai morrer. Você vai morrer. Se você não perder a sua vida por mim, já era. E quando algumas pessoas acham, eu tenho que tomar a minha cruz, pois é, tem aí essa enfermidade que eu tenho que levar o resto da vida. Minha cruz é o meu marido, é a minha esposa, minha cruz é sei lá quem, a gente bota, é a cruz que eu tenho para carregar, é a dificuldade. Na verdade não é disso. O que aqui
Jesus está querendo dizer é justamente isso. A sua cruz é você mesmo. A sua cruz é o seu eu. E se você não conseguir morrer para você mesmo, se você não conseguir desaparecer para você, você não pode seguir Jesus. Enquanto você continua vivendo essa vida tão viva, enquanto você estiver vivendo a sua vida, você não conseguirá experimentar a vida de Cristo. Enquanto você for tão vivo dentro de você, Cristo não poderá ser vivo aí dentro. A Bíblia nos ensina que a semente ela só pode gerar fruto se ela cair em terra e morrer. E quando ela morre, ela germina. Enquanto nós continuarmos vivos, enquanto nós continuarmos tão vivos dentro de nós teremos a dificuldade de experimentar a vida de Cristo. E é isso que eu me preocupo, nesse evangelho brasileiro, nessa igreja evangélica brasileira. Será que a galera que tem sentado nos nossos cultos tem entendido a demanda de Cristo? Será que essa galera que tem participado dos cultos da igreja evangélica, e não me refiro só a nossa aqui, que obviamente eu me preocupo com a nossa, porque agora eu sou pastor, mas eu me preocupo com a igreja brasileira, será que ela está entendendo isso? Comentava hoje pela manhã, eu tive um encontro com uma pessoa essa semana, e ela compartilhando, ela me perguntou o que eu fazia, eu disse, eu sou pastor, e ela disse, que legal, eu também vou à igreja, eu sou convertido há tanto tempo, e ela começou a me contar as suas histórias, da fé cristã, as suas experiências de fé cristã, e aí ela me contando, que agora ela vai na igreja da filha, e eu perguntei, como é que foi o culto? Então, o culto começava às 7, mas eu cheguei às 8, eu digo, porque minha filha não gosta de ir cedo, porque cedo é só o louvor, é aquelas coisas que fica o louvor ali, fica aquela encheção ali de linguiça, na hora do início do culto, e aí ela gosta de chegar só na parte da onde o pastor começa a trazer revelação, e começa de fato, que é importante no culto, né? Quando eles trazem a revelação, e no final ele ora por todo mundo, ora pela carteira de trabalho, ora pelas fotos, ora por não sei quem, ora pela camisa que trouxe, ora por um monte de coisa, e aí ela já tirou da carteira um envelopinho, que é o envelopezinho da prosperidade, que ela guarda dentro da carteira para ela ser abençoada, e nós vemos esse sincretismo religioso, essa coisa cheia de misticismo evangélico brasileiro dentro da igreja, e eu pensando, cara, será que a gente entendeu a mensagem? Será que nós compreendemos de fato o seguir a Jesus? A experiência da fé que eu tenho e o seguimento de Cristo, o seguir a Cristo, o quanto isso implica nas nossas vidas? Ou eu estou buscando Cristo como aquele adendo a mais na minha vida, tipo, eu continuo vivo, eu continuo perfeito, eu só quero que esse cara que faz coisa boa, ele continue melhorando a minha vida, porque afinal eu vim para Jesus para que a minha vida fosse melhor, porque se minha vida não melhorar, o que adianta eu ir para Jesus? Então eu venho para Jesus porque Ele pode fazer alguma coisa por mim, eu, Anderson, vivo, continuo vivão aqui, e eu vou nele para que Ele venha e me melhore, para que Ele cada vez mais potencialize o que eu quero, o que eu gosto, para que eu viva bem. Eu estou com um problema, porque a fé cristã ela é justamente o oposto. Ela diz, se você não morrer para você mesmo, se você não perder a sua vida, você não vai achá-la. E se você achar a sua vida, se você viver só para você mesmo, cara, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Mas Anderson, isso significa que eu não posso pensar nas coisas dessa vida? Significa que eu não posso desejar prosperidade? Significa que eu não posso desejar melhorar financeiramente? Eu não estou falando disso. Se você me permitir, nós irmos a um texto mais, em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola de um rico insensato. Eu acho que você vai conseguir compreender o que é morrer para si mesmo.
Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, ele diz assim: e propôs-lhes essa parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Tipo, eu estou prosperando demais, eu estou vivendo uma vida próspera, isso está muito bom. O que eu faço com toda essa grana que eu estou ganhando? E ele diz, no verso 18: e disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu vou guardar tudo, eu vou aumentar minha conta bancária, eu vou aumentar mais, porque eu estou ganhando muito, então eu vou criar alguma forma de poder manter tudo isso e guardar, porque é tudo meu, é tudo meu. E o verso 19: então direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Verso 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem será? E o verso 21 é a chave para nós entendermos toda essa história. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Me escute isso. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tem problema de eu correr atrás de uma vida financeira próspera? É claro que não. Tem problema de eu ter muito dinheiro e ser rico? Não. O problema é quando isso tudo ele é só para você. Quando você vive só para você. A diferença entre aquele que conheceu a Cristo e aquele que não conheceu a Cristo, e ambos têm dinheiro, é que um tem dinheiro para si e o outro tem esse dinheiro para suprir as suas expectativas, mas também para poder compartilhar, também para ser rico com Deus, para poder dizer: papai, o que eu posso fazer em relação ao outro? O que eu posso fazer com isso, com a graça, com o dom que tu tem me dado, que é juntar riquezas, com o dom que tu tem me dado, que é de fazer dinheiro, o que eu posso fazer para contribuir com o outro? Como, Senhor, tu pode usar aquilo que tens colocado nas minhas mãos para abençoar o outro? Eu espero que você me entenda o que eu vou lhe dizer agora. Eu espero que eu consiga me expressar o que eu quero dizer. Mas eu ouço algumas pessoas dizendo assim: eu não quero ter dinheiro porque eu quero ser humilde. Eu não quero ter dinheiro porque eu não quero cair nesse problema de talvez eu me perder por causa do dinheiro. Então eu prefiro não tê-lo. Eu prefiro ficar longe, eu faço um voto de pobreza, eu vou viver miserável por amor a Cristo. Eu entendo quando essas pessoas vão por esse caminho. Eu entendo e acredito que algumas pessoas até possam ter um chamado para isso, de fazer um voto, de viver: cara, eu me abstenho de tudo isso. Mas se todos nós fizéssemos esse voto, quem seria aquele que poderia ser o canal de Deus para derramar sobre a igreja? Nós precisamos de pessoas que sejam canal de Deus para derramar sobre o outro. Nós precisamos que alguém seja quem vai ser o canal de Deus sobre a vida de alguém. Jesus era sustentado por um grupo de mulheres viúvas que contribuíam com as suas posses e abençoavam o ministério de Jesus, e supriam a Jesus, e mantinham que a missão de Cristo continuasse caminhando. O problema é quando nós nos perdemos com isso. O problema é quando nós olhamos para nós mesmos. Eu falava ainda hoje de manhã, eu escutei esses dias um pastor falando de que se você ganhasse na loteria
ou se você ganhasse um monte de dinheiro, milhões de reais, você continuaria fazendo o que você está fazendo? E basicamente o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que o dinheiro ele tem que projetar você, projetar os seus sonhos. Se você ganhasse um monte de dinheiro e decidisse, cara, agora eu vou parar de trabalhar, eu vou só viajar, usufruir, vou viver a vida, sentar para trás, só ver o sol nascer, sol descer, sol nascer, sol descer, você está vivendo um propósito errado. Se porventura eu ganhasse um monte de dinheiro, e eu decidisse, bom, agora eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada, eu só quero passear pelo mundo inteiro, eu quero aproveitar a vida, eu não era digno de estar nesse púlpito, porque se eu ganhasse um monte de dinheiro, e se porventura isso chegasse dentro do meu coração, teria que ser, papai, como eu posso usar isso para potencializar isso que hoje eu estou fazendo? Como eu posso usar essa grana para ganhar mais vidas para Jesus? Como eu posso usar essa grana para poder ver o teu reino vir e pessoas serem alcançadas pelo Evangelho? Porque é isso que minha vida tem sido consumida. Quando Cristo nos chama a perder a nossa vida, é disso que Ele está falando. Não significa que não possa ter um carro novo, não significa que não possa ter uma casa nova, não significa que você não possa prosperar. Irmão, eu falo sempre isso, eu faço votos que você prospere cada vez mais, porque Deus precisa de homens e mulheres com um coração generoso para poder derramar sobre o reino. Entendo que talvez nem todos chegarão lá. Entendo que talvez alguns não conseguirão isso. Mas aqueles que lá chegam não necessariamente estão lá em pecado. Mas o que Cristo está nos dizendo é 3 coisas na sua demanda, pelo menos nesse texto. Sim, nós vamos padecer dificuldades, nós vamos padecer perseguição porque Ele foi perseguido. Sim, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, nós precisamos desejá-lo acima de todas as coisas. E 3, nós precisamos morrer para nós mesmos. Essa é uma demanda muito séria, essa é uma demanda realmente radical. E de novo, não que Jesus estava querendo expulsar as pessoas da igreja, tipo, não estou nem aí para vocês, não era isso. O coração de Jesus era de encontrar os verdadeiros discípulos, era de encontrar aqueles que realmente entenderam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha e diz, top, é sobre esta revelação, é sobre esta pedra que eu vou levantar a minha igreja, você será instrumento para edificar a minha igreja. Amém? Vamos ficar de pé? A pergunta de Jesus é, você me ama? Jesus olha para você e pergunta, você me ama? Porque essa mesma pergunta Ele fez para Pedro, no livro de João. Você me ama? Porque se você me ama, isso vai demandar algumas coisas. É um processo, tanto eu quanto você, nós estamos nesse processo. E nós vamos crescendo nesse processo, nós vamos desenvolvendo nesse processo. Mas é um processo, nós precisamos caminhar nele, nós precisamos desejar entrar nele. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar contigo. Eu oro, Senhor, por cada um de nós que tem respondido a Ti como discípulos Teus. Papai, ajuda-nos, Senhor, a respondermos a esse chamado. Ajuda-nos, Senhor, a correspondermos a esse chamado, de Te amarmos acima de todas as coisas, de morrermos para nós mesmos, de abraçarmos o sofrimento quando assim precisarmos, entendendo, Senhor, de que Tu está diante de nós, de que Tu está à frente de nós,
movendo o Senhor nas nossas vidas, em nós e através de nós. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja nessa noite. Eu abençoo, Senhor, os teus filhos e filhas. Ajuda-nos, Senhor, como igreja. Ajuda-nos, Senhor, como congregação. Ajuda-nos, Senhor, como família, a nos parecermos cada vez mais com Cristo. Ajuda-nos. Ajuda-nos, papai. Eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.